Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy. Porque o azar me persegue. Estamos gravando no dia. Pô, o calendário tá 25 de 1 de 2025, às 8 horas e 8 minutos. Olha que legal, deu certinho. Estamos gravando no sábado também. E eu tenho que ajeitar aqui esse microfone aqui, que tá um pouquinho baixo. Pouquinho baixo, eu vou aumentar só um pouquinho o volume, tá bom? Senão, fodeu. Ah, pronto, aumentei um pouquinho. Eu não sei se mudou também, mas enfim. Das notícias que nós temos para comentar sobre inclusive eu gostaria de comentar uma coisa. Eu tenho completa noção de que eu estou com a mesma camiseta de antes, eu só cortei o meu cabelo. Que agora eu tô com uma aqui, né? Agora eu tô bravo aqui. Mas o que que eu tava falando? Cara, teve umas notícias assim muito inúteis assim, e que eu olho assim e digo, caguei, mas é muito legal. Tipo assim, planilha dos influencers. Isso é muito maneiro. A planilha dos influencers, cara. E a real é o seguinte, eu só vi de uma pessoa. E o resto tudo eu só vi das outras pessoas comentando sobre. Que é o caso da Gabi Catuzzo. E do Casimiro e dessa outra galera aí que. Deixa eu só ver se estou. Não mudou em nada. Eu troquei a tela para ver se tirava o reflexo da minha cara dos usuários. Vou fazer assim, ó. Piorou. Segue na mesma bosta. E aí, cara, tem essa planilha dos influencers, assim, tipo, eu vi, tipo assim, desde. Vai. ah, Casimiro é meio escroto. Sei lá, as pessoas, assim, tipo, eu só dei uma olhada por cima. Só dei uma olhada por cima, assim, não vi muito. Mas é um, assim, vamos ser hipócrita. Não vamos ser hipócrita. É um bagulho legal pra caralho xingar famoso. É um bagulho assim que dá um certo prazer, assim, tu olhar assim e dizer, nossa, que coisa boa, nossa, entendeu? É muito bom, cara. Se tu tem motivo pra isso, amém. Entendeu? É melhor ainda, cara. E é foda porque, tipo assim, cara, tem. É um pouco aquela coisa assim da. Como é que eu posso dizer? Primeira vez que eu tô nessa posição do podcast. Mas é um pouco aquela coisa do, tipo. ah, As pessoas não têm mais senso de identidade próprias, no geral. E se expor na internet, de certa forma, é, é mostrar uma parte da tua identidade, das pessoas se identificarem com isso. Porque ao mesmo tempo, vai, todo mundo é feito de várias misturebas e tal. Mas tem pessoas que realmente, assim, tu vê que elas não têm senso próprio de identidade nenhum, assim, elas têm um influencer favorito e seguem absolutamente tudo que ele diz. E, tipo, sabe, pô, evidentemente eu tenho os meus influencers favoritos. Comediantes, os caras lá, de cinema, entendeu? Tem pessoas que eu admiro, é natural isso. Mas tu tá comercializando uma personalidade. E quando tu vê que a tua personalidade dá lucro, né? Essa é a parada, assim, tipo, pô, eu comecei a produzir conteúdo na internet quando eu vi que era possível. Deixa eu só ajeitar o cabelo aqui. Quando eu vi que era. Ficou a mesma merda. Quando eu vi que era possível. Quando eu descobri que era possível viver falando merda. Eu fiquei, cara, como assim? É possível isso? Porque se é possível, eu quero isso. Por tudo que é mais sagrado, eu quero isso na minha vida. Eu quero poder viver falando merda. E eu, pô, é isso. Desde lá, desde os meus 15 anos, eu produzo conteúdo pra internet, podcast. E não tive só merda, né? Eu tive alguns assuntos, coisas mais interessantes, assim, mais sérias, assim, tipo, pô, eu escrevi crônica, escrevi livro. A primeira coisa que eu produzi pra internet foi um blog que eu tinha de tecnologia sobre cinema, que eu cobria essas duas áreas.
E eu falava sobre, falava do Oscar, falava dessas merda, enfim, todo dia eu falava de alguma coisinha assim. Todo dia eu falava, semanalmente eu falava de alguma coisinha. E eu deletei esse blog, eu tinha que ter ele hoje, cara. Mas esse ele era muito mal escrito, cara. Mas foi a primeira coisa que eu fiz assim e foi o que eu produzi pra internet, né? E de lá até ah, hoje, né? Acho que a mídia mais fácil de produzir conteúdo é blog e podcast. O podcast é mais informal, é só a voz. Por exemplo, editar é legal. Editar é uma parada legal, mas é um trabalho, é um esforço. Entendeu? Tem que parar a tua bunda na cadeira e fazer podcast, sim. Eu paro minha bunda na cadeira e eu gravo. E assim, eu só tenho que estar disposto a fazer aquilo. Eu não posso estar cansado, entendeu? Posso estar triste. Mas se eu estiver com energia pra gravar, foda-se, entendeu? Já teve. E ficaram bons os episódios. Né? Mas obviamente eu sou uma pessoa feliz o tempo todo, né? E a parada. E obviamente quando tu pensa. Esse episódio é um episódio longo e foda-se. Foda-se também. Foda-se. Porque tem muita coisa que eu quero comentar. Tem tipo assim. É porque o último episódio eu falei que eu ia falar sobre criatividade, né? Eu me lembrei, inclusive. Olha que do caralho. Sobre criatividade. Mas tipo assim, tem muita coisa que eu quero falar. Tem a planilha dos influencers, tem Trump. Não tem nem tem muito. Cara, o Mark Zuckerberg dando uma bisoiada nos peitos da, da esposa do Trump é do caralho. Olha o meu cachorro tentando entrar. Foi do caralho. Aquilo lá, tipo assim, porra, o cara é bilionário. Aquilo ali foi a prova de que dinheiro não quer dizer que tu vai virar o cara mais foda da pegação. Entendeu? Porque se tu é um bilionário e tu ainda tem que se prestar. Tu pode pagar todos os OnlyFans do mundo. Entendeu? Mas tu pode, assim, pode pagar todas as mulheres de luxo que tu quiser. Mas o cara ainda assim se rende a olhar os titinhas, techola da mulher do trampo. É nível, cara. E eu fico pensando no clima depois, né? O clima que deve ter ficado depois, porque isso com toda certeza saiu em toda a imprensa. Toda a imprensa, quer dizer, eu falo como se não tivesse saído, porque saiu, né? O meu cachorro tá tentando entrar, eu fico com pena dele. Eu não sei se eu abro, mas vou atrapalhar a gravação, já atrapalho muitas vezes a gravação. E aí fica um pouco nessa fuleiragem, nessa. Eu esqueci o que eu tava falando coisa do Marcos Zuckerberg. E a coisa do Marcos Zuckerberg é o seguinte: o clima que deve ter ficado depois deve ser incrível, deve ter sido incrível, assim, tipo. Ah, então, tá lá o Trump, né? Ah, então, Marcos Zuckerberg, a gente quer pegar subsídio pra tua empresa, né? Aí lá o Trump, né? Pô, eu fiz a pior imitação do Trump possível. Fiz a imitação mais merda do Trump, que ele fala meio assim, né? Não, dos imigrantes. Ele fala meio assim. Pior, eu sou um péssimo ator. De imigrantes, subsídios, Mark Zuckerberg. Aí tá lá o Mark Zuckerberg, aquela cara de reptiliano. Agora ele virou Red Pill, né? Agora ele tá todo cabelo cortado, não sei o que. Ah, é Red Pill. Não, agora ele mudou a imagem, né? Tu olha o filme dele da a rede social, o cara comprando um babaca, né? O cara comprando um pau no cu, entendeu? E aí Mas cara, eu me perdi de novo no que eu tava falando. Do Trump. O clima que deve ter ficado. Eu tô dando voltas pra falar a mesma coisa que eu me perco. Mas, tipo assim. Se o Trump não viu aquilo, entendeu? Que ele não deve ter visto na hora, ele deve ter visto depois. Tipo assim, agora, eu não vou mais dar subsídio pra esse filho da puta que ele ficou querendo minha mulher. O Mark Zuckerberg, ele deixou de. Ele tinha a oportunidade de fazer o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, a maior rede social do mundo. Mas ele não fez porque ele olhou pra porra das tetas da mulher do trampo, cara. Olha que do caralho, velho. Olha que foda, cara. Entendeu? Ele podia ter feito isso. Só porque ele deu bisoiada. Só por causa disso. Foi isso. E é surpreendente isso, porque é uma coisa assim.
o Bernie Sanders, né? Tem uma foto do Bernie Sanders que era assim, era todos os bilionários Big Techs, né? Então, o Tim Cook, tá? Meu, é a foto seguinte, né? O Steve Jobs nunca apoiaria o Trump. Porque, tipo, o Steve Jobs, primeiro que ele queria ser o John Lennon, né? O John Lennon, todo imagine now the people, não sei o que, né? E essa parada dele se comparar com o John Lennon é realmente. Ah, entendeu? E vamos ser sinceros também. Tá, seguinte, gurizada. Cortou o coisa no meio da gravação. Que eu não tenho, eu tenho que comprar um HD externo no PC. Tá uma merda, que já tá cheio o espaço. E aí cortou no meio. Mas o que eu tava falando é em relação a essas oligarquias. Eu ia falar disso, da foto do Bernie Sanders, tá? Eu vou botar na edição depois, bonitinho, blá blá blá. Cortou no meio. Desculpe, tá bom? Desculpe. Eu não eu errei, fui, não sem querer. E aí, olha só. Isso é uma coisa que me irrita um pouco. É porque eu quero usar o óculos, eu consigo me enxergar melhor, eu consigo me enxergar melhor pra câmera. Mas fica o reflexo da luz. Eu fico meio assim, eu não sei como é que eu fico. Mas enfim, foda-se também. A parada no final dessas oligarquias é o seguinte, tava lá Mark Zuckerberg, tava Jeff Bezos, tava Tim Cook, tava. Já falei Jeff Bezos, o dono CEO do Google, que eu não me lembro, e o Elon Musk, os cinco bilionários mais poderosos da história, assim. E obviamente tem aquelas raras exceções, assim, tipo, o que nem o Warren Buffett que apoiou o Obama, ou o Bill Gates que apoiou a, também o Obama, que é um democrata, né? Claramente, não é trumpista. E a parada como é que pode ser, da, dos democratas e dos republicanos. Isso é uma parada muito interessante de comentar. Vou até tirar meu óculos aqui. Preste atenção. Deixa eu coçar aqui. Preste atenção, que isso é uma coisa muito interessante de comentar. Isso é do caralho de comentar. O padrão. Ó, a moto. Filha da puta passando. O padrão brasileiro. O Biden, por exemplo. Ele. Nos Estados Unidos, por exemplo. Tá, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o Biden é um cara de direita. Porém, isso é uma outra coisa pra gente comentar. Tem esse. Partido republicano, partido democrata, não sei o que, blá blá. Tem correntes dentro desses dois partidos. E, agora, o republicano. Tanto que teve republicanos que apoiaram o democrata, da Kamala Harris, porque falaram o seguinte: ah, o Trump quer acabar com todos os republicanos, com todas as correntes dentro do Partido Republicano, acabar com as disputas democráticas dessas eleições. E a Câmara não. Então, fazer esse voto útil, né? E que nem foi em 2022, por exemplo, boa parte dos partidos de tanto direita e esquerda apoiaram o Lula, por exemplo. E do que eu estava falando era, pro padrão brasileiro, o Biden é um cara de esquerda, pra caralho. Porém, no padrão dos Estados Unidos, ele é considerado um cara de direita, um cara de esquerda, por exemplo, o Bernie Sanders. Por exemplo, o Bernie Sanders é um socialista democrático dentro do Partido Democrata. Ah, o Biden é um liberal desenvolvimentista, entende? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, Ciro Gomes. Falo várias vezes do Ciro Gomes. O Ciro Gomes no Brasil aqui, por isso que eu tenho dificuldade de falar que ele é um trabalhista convicto, no melhor sentido da palavra. Ele pro Brasil é um cara de esquerda, mas ele, pro padrão americano, seria um cara de direita. Seria afiliado ao Partido Democrata? Sim, porque ele é um cara progressista na pauta de costumes, no geral, assim, né? Apesar de. Tanto a ala mais cirista tem críticas severas às pautas de costumes progressistas, no geral, esse politicamente correto. Aí, no geral, assim. Eu falei várias vezes disso aqui, de identitarismo, não sei o quê. A minha questão é a seguinte: o Brasil é um país tão patrimonialista, é um país, ou seja, é um país em que o Estado e a propriedade privada se confundem, onde o que é público é privado e o que é privado é público, enfim, né, aquela coisa assim, feito pelo Getúlio Vargas, começou a bagunça ali.
Que um cara que nem o Biden, que lá é considerado de direita para os democratas e para os republicanos sérios, para os Estados Unidos, para o Brasil, é o hiper esquerdista. E por que eu falo que o Biden é um cara de direita pro padrão americano? É uma coisa, os republicanos, ah, os republicanos americanos, por exemplo, vai ver os debates dos Estados Unidos. ah, é interessante se ver as diferenças, os contrastes, as coisas em comum e tal. Questão de saúde, por exemplo. Os democratas acreditam, não necessariamente fazem isso, mas eles acreditam, no geral, que saúde é um direito que deve ser gratuito, assim como no Brasil. Apoiar isso não te faz alguém de esquerda ou de direita. Porém, no contexto americano, faz mais a esquerda que os republicanos, por exemplo, acham que não é um direito e acham que, por exemplo, outras pautas que também aqui no Brasil são mais à esquerda, tipo, não invadir a soberania do país, não ser imperialista, por exemplo, é uma pauta mais republicana que democrata, por exemplo. E os dois acreditam que o Estado eles têm que estar na economia, o Estado eles têm que. Aí a questão é a intensidade, tipo, isso já é meio que consenso, assim, basicamente, sabe? Não existe mais. Existem partidos pequenos lá, por exemplo, o Partido Libertário. O Partido Libertário é um partido. O Partido Libertário é um partido anarcocapitalista, que é o tipo Javier Milei lá, que acha que o Estado não tem que existir. E, inclusive, assim, não faz sentido nenhum um cara que apoia o Milei e depois apoia o Trump. Porque o Trump é um cara hiper protecionista, assim, sabe? Então, assim. E eu que eu sou a favor do protecionismo, por exemplo. E isso é outra coisa interessante pra caralho de comentar, porque o que faz, por exemplo, o Lula apoiar a Kamala Harris? A Kamala Harris não é fascista. O Trump é. O que faz o Bolsonaro apoiar o Trump? São dois conservadores que enderam para fazer conservadorismo e ideologia mais séria. Porém, a economia política, a pauta econômica que o Trump faz é similar mais ao que o PT defende do que ao que o Bolsonaro defende. E o que a Câmara defende é mais similar ao que o Bolsonaro defende do que ao que o Lula defende. Então é interessante isso, tipo, essas distinções entre partidos republicanos e democratas, como se eles se refletem no Brasil, e principalmente assim, o Brasil é um país muito atrasado. O Brasil, assim, a maioria dos países sociais-democratas tiveram uma espécie de pacto social entre as entidades, movimentos sociais, entre sindicatos, principalmente, de que o Estado deveria estar lá garantindo o direito a direitos sociais. Né? Foi o pleonasmo que foi repetido. E que esse Estado ele deveria, sim, eventualmente intervir na economia. É natural isso. A questão é como, a questão é a maneira, vem a intensidade, e aí é que está a discussão. O Brasil tu propor o mínimo disso, tu propor algo como Bolsa Família, que tem em vários e vários países, é tu ser comunista. Então, o Brasil é um país muito atrasado porque não tem o Estado brasileiro, ele é um Estado falho, entende? É um Estado que serve que deputado federal ganha 27 mil por mês e o professor ganha nada, sabe? Então, porra, entendeu? É um pouco óbvio o que eu tô falando, mas o que eu tô falando é os democratas e republicanos, os padrões de direita e esquerda lá são diferentes dos daqui, entende? Então por isso que não faz sentido. Por isso que esses bolsonaristas burrão mesmo, burrão otário, entendeu? Tipo, estão lá apoiando o Milley, depois fala bem do Getúlio Vargas, depois fala bem do Trump. Os caras completamente diferentes do outro, sabe? A única coisa que une eles é o moralismo, é a pauta dos costumes, e que não vai mudar em bosta nenhuma o país. Enfim, eu estou há 8 minutos falando disso. Vamos pro próximo tema. Que eu não me lembro. Era planilhas e influências. Eu falei um pouco aqui sobre. Tinha muita coisa que eu queria falar. Eu queria falar sobre criatividade também. E daí, enfim, falei sobre a eleição dos Estados Unidos. Eleições dos Estados Unidos, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Assim, tem a questão do Trump, né?
Obviamente, a questão do Trump invadindo a Groenlândia e o Canadá. Vamos lá, vamos de novo, vou falar outra vez aí. Nossa, novamente. A minha parada é a seguinte, da, do, quem vai mais se fuder, assim, ó, vamos ser sinceros, vamos olhar o cenário global. Ai, Lucas, cara, estudante de jornalismo, posso dar uns pitacos aí. Mas, por favor, tenha a sua própria opinião. Pesquisa por si próprio, é isso que eu tô falando. Hoje, no mundo, o que está dividido é entre a OTAN e o BRICS. Vai, de maneira muito resumida. Tem as microdivisões ali entre elas. A questão para mim é, os dois, oh, estamos ligando. A questão é, Donald Trump é o fascista, ele que é um ditador. Putin, Xi Jinping, por exemplo, Putin na Rússia é um ditador, Xi Jinping é o ditador na China que é um ditador. E o BRICS é um clube de ditadores, querendo ou não, entendeu? Porém, o que a gente tem que analisar também é que política internacional é um jogo sobre poder, não é um jogo sobre princípios. Porque se fosse um jogo sobre princípios, os dois é muito simples. A União Soviética não teria feito um pacto de paz entre o Hitler e o Stalin, né? De paz ali, de trégua. E os Estados Unidos teriam entrado na guerra muito antes, ao invés de esperar e serem atacados de surpresa pelo Japão. Tudo jogo sobre poder, basicamente. E o, e o meu ponto é o seguinte: quem vai se fuder nessa jogada toda é a Europa, tá bom? A América do. A Oceania, tipo, ninguém. É triste. Ninguém se lembra, ninguém leva muito a sério, né? É um país que as pessoas não costumam pensar muito politicamente, geopoliticamente, né? Mas a Oceania. Desculpa, a Europa é o país hoje em que título das sociais-democracias, dos países em que a democracia é relativamente estável, que tem o liberalismo, que nem eu falei antes, com um certo defesa do estado de bem-estar social, sabe? Então, ali aos trancos e barrancos é uma democracia, entre aspas, ideal, né? Apesar de ter ressalvas também, existem fatores tipo imperialismo, né? Tipo, roubar toda a África, do sucesso econômico deles. Não só isso, mas enfim. A questão principal é a seguinte: de um lado vem a Rússia, né? Vem a Rússia. Do outro, tem o Trump querendo pegar o Canadá, o Canadá, o Golfo do Panamá, o Golfo do México e o Panamá e a Groenlândia. Não foda-se. Foda-se, é meu. Por isso que esses otários que apoiaram o Trump, entendeu? Fala, não, que comunistas, o comunista que apoiou o Trump, esperando que ele fosse trazer paz por causa que ele ia acabar com o Trump. Otário, entendeu? Otário, ele não ia acabar com o Trump. O cara é um psicopata. Ele não ia- Se ele quisesse acabar com o Trump, ele teria feito isso antes. Não fez por quê? Porque ele ficou de cozinho doce pros cria. Então, a real é essa. E aí, de um lado vem da Europa, tá? Olhando o contexto da Europa, a Rússia pelo leste europeu. E do outro vem Trump. Duas superpotências nucleares conservadoras que não gostam de democracia, entendeu? Então, quem vai mais se fuder nisso tudo é a Europa. O que vai sobrar para nós, latinos-americanos, vai ser o campo de disputa ideológica entre o Brasil, as pessoas não têm noção do que o Brasil é, cara. O Brasil é uma potência na América Latina, entendeu? E o Brasil é assim, é tão grande que é tido muitas vezes como que tem um certo imperialismo entre outros países da América Latina, que é errado também. Entre o Haiti, por exemplo, que manda soldado pra lá, econômico com a Argentina, com o Uruguai, tudo errado, entende? Mas ainda assim, vai ficar um campo de disputa. As democracias aqui são muito instáveis, em exceção do Uruguai, que é é bem estável, desculpa. E vai depender muito dos resultados eleitorais de cada país. Provavelmente vai acontecer coisas como golpes naipe Dilma, tá? Golpes parlamentares, onde vai difícil, golpe militares mesmo, não sei, em situações muito extremas. Apesar de, por exemplo, já ter acontecido, por exemplo, para tirar o Evo Morales na Bolívia e financiado pelo próprio Elon Musk. Ele admite isso, inclusive. E, por outro lado, também tem a China e
a Rússia que tem esse interesse geopolítico na, nos países. A Rússia, no geral, é mais na África, com a Wagner Company, Wagner Group, por exemplo, e que oferece ajuda militar a grupos e estados que não têm muita defesa ali, militar, enfim. No geral vai ficar por isso. A China também ajuda muito em investimento em infraestrutura e tal, coisa que os Estados Unidos não faz. Então, ao longo do tempo, a África vai mudando e o BRICS vai se fortalecendo por isso. E a América Latina vai ficar nessa situação de instabilidade política. Eu acho difícil a China não se meter assim. Vai. É que é o seguinte, a maneira como os países influenciam uns aos outros são através. É muito difícil o financiamento direto de um golpe de Estado hoje em dia. Normalmente é um golpe parlamentar, que nem a Dilma, que sabe, com, por exemplo, muita mídia em cima. E quando eu digo mídia, não é o jornalista, não é eu aqui produzindo uma coisa que eu acredito que seja e falando sobre. É ah, uma um- eu manipular um mercado, entre aspas, das ideias para que eu divulgue mais ideias que estão ao meu próprio interesse. Então isso é um jogo injusto, entende? O cara lá que tá, não é, vai, as duas ideias são jogadas iguais e aí uma que é mais normalmente mais de direita, querendo ou não, e mais conservadora, ganha um impulso alto pra caralho porque serve mais interesse dessas empresas do que o cara de esquerda ou ai, não necessariamente esquerda, mas a esquerda da extrema direita, ou direita talvez, sabe? Então, essa é a maneira que a China, o Putin, a Rússia, os Estados Unidos ali com o Facebook, por exemplo, jogam. Essa é a maneira que essas grandes essas grandes empresas jogam além dos acordos internacionais, enfim, mas os países democráticos, se tu, querendo ou não, é as eleições que vão definir muitas coisas. E tu conseguir influenciar ali dessa maneira, consegue muita coisa, cara. Consegue muita coisa. E tem matéria do New York Times, por exemplo, falando que a China usa o TikTok para divulgar coisas do governo. Putin também, não sei se é no TikTok, eu não me lembro agora direito, mas das redes sociais também, enfim. Não é à toa que tem muita gente que apoia, por exemplo, o Putin, sabe? E a questão da guerra da Ucrânia também é a seguinte: eu não é que eu seja a favor da OTAN, eu não sou a favor da OTAN, mas eu acho que a Ucrânia tem o direito de poder existir em paz, que nem qualquer país, entendeu? Essa é a minha parada. Não tem muito o que falar. Enfim, em resumo, a parada é a seguinte: o mundo com a eleição do Trump vai se fuder de um jeito grande, porque de um lado tem o Putin atacando o leste europeu, do outro o Trump querendo atacar o Canadá, o México, o Panamá e a Groenlândia. E eu acho muito difícil o Trump sair da OTAN, porque se fosse para ele já teria saído há tempos. Provavelmente a Ucrânia vai perder essa guerra. Quem vai se fuder nisso tudo é a Europa, que a União Europeia vai se enfraquecer muito nisso tudo, principalmente porque a extrema-direita já está muito forte lá. E o Putin não, a Rússia e a China vão usar dos meios de comunicação das redes sociais para influenciar politicamente a América Latina, principalmente que são países mais democráticos do que, por exemplo, a África, que nem eu falei antes, que é mais com investimento direto e com o Wagner Group da Rússia, por exemplo, investimento direto por parte da China e o Wagner Group, que é um investimento militar por parte da Rússia. Fiz um resumo brabíssimo aqui. Enfim, o mundo vai se fuder entre dois autocratas fascistas e ditadores. Não, e que todo mundo vai se chamar de nazista para variar, e sendo que são todos extremistas. Que coisa linda, todos criminosos de guerra, igual o Hamas ou Israel. E reflete muito bem essa guerra do Hamas e Israel entre o terceiro mundo e entre um primeiro mundo que é imperialista, que tem muita merda que fez, e um terceiro mundo que quer entrar no poder para fazer merda também. E tá errado, não tá certo, sabe? Enfim. Todo esse balacobaco aqui, o podcast foi basicamente só sobre
Politics. Ah, cara, eu fiquei meio decepcionado que cortou no meio. Segue editar depois, mas é a vida. Enfim, sobre mais o que eu tenho pra falar. Eu falei que eu ia falar sobre criatividade. A verdade. Ai, foda-se, vamos trocar assunto. Foda-se, foda-se o assunto completo. Ah, foda-se, foda-se. E. Foda-se, entendeu? E. Vai abaixar um pouco o nível. Caguei, entendeu? A parada da de criatividade assim, é meio óbvio, né? Mas ao mesmo tempo é abstrato. É muito abstrato. Estamos falando sobre criatividade. É a mesma coisa falar sobre inteligência, sabe? Quais são os critérios para ser inteligente? Porque, por exemplo, tem pessoas que me acham inteligente. Sabe? Pô, tu é um cara muito culto, por exemplo. Mas eu não consigo encher um balão, eu não consigo amarrar um cadastro direito, sabe? Eu não sei pra esquerda ou direita, vai pra esquerda ou pra direita, eu não sei, entendeu? Então, ao mesmo tempo tem coisas básicas que eu não sei fazer, mas tem coisas mais avançadas que eu consigo fazer. E claro que tem a questão do autismo também, mas ainda assim. E a, a criatividade é sempre aquela coisa das referências, ter referências sobre coisas mais diversas possíveis é bom. E a curiosidade, né, cara? Não tem muito assim. Eu queria muito meditar, assim, eu queria começar a meditar, mas é o tipo de coisa assim que eu não sei como funciona direito, sabe? Eu não sei como é, sabe? Como funciona esse mundo, assim, no geral, assim. O David Lynch morreu há uns dias atrás e eu já tava pesquisando bastante sobre meditação e ele é um cara que eu gosto. Tem uns filmes chatos, tipo Eraserhead, mas tem outros muito bons, tipo O Veludo Azul. Não foi um filme que eu gostei pra caralho, mas é bom o filme. E fora que ele é um cara foda, assim, no geral, de cinema, assim. E falando do Oscar, eu não consegui ver nada do Oscar, então não vou comentar, não consegui ver nada, não consegui nem ver Ainda Estou Aqui, não consegui ir no cinema, não consegui ver nada. Eu queria poder muito ver os filmes indicados, eu quero começar a ver. Todo ano eu tenho planejo pra ver os filmes indicados. Enfim, Eras Wilson, de criatividade, vou continuar. Não Eras Wilson lá, o que que eu tô falando? É, sobre a criatividade que eu ia falar no geral, era referências, cara. E eu acho que ler, querendo ou não, tu acaba tendo mais referência, consumir diversos tipos de arte, sabe? Que nem, tipo, tem um canal no YouTube que eu curto pra caralho, assim, nossa, que eu olho e eu digo, cara, esse cara é um filho da puta de gênio, que é o Arthur Miller. Eu olho o canal dele, eu acompanho o canal dele, tipo assim, desde o primeiro vídeo ensaio dele, sériozinho, assim. É muito bom, assim, o quanto e ele é designer e as dicas que ele dá sobre criatividade e tal. É muito foda, cara. E as referências que ele tem, umas coisas brabíssimas, é muito brabo. E tu ter. Essa é a parada, assim. Eu penso que inteligência e ser uma pessoa criativa é muito mais um- uma maneira de agir do que necessariamente algo que tu pode até ter por ti mesmo, mas se tu não treina, tu perde, sabe? Pessoas que são muito inteligentes eu conheço, mas que pararam de aprender e tal e ficaram, eu não vou dizer burras, mas, pô, não atingiram tudo que poderiam, sabe? E a mesma coisa vale pra quem é criativo. Criança é muito assim, tipo, pô, a criança é hiper criativa, tá ligado? Ao ponto de não saber o que é verdade ou não, mas é hiper criativa e chega ao ponto de que a gente vai perdendo um pouco isso ao mesmo tempo. Só que tem aquela coisa, de, pô, tu tem que perder pra virar adulto, senão tu vira só um retardado mental. Pô, pá, eu acho que a gente tem que parar de romantizar algumas coisas da infância. Tipo assim, ah, nossa, a gente era tão criativo na infância. Cara, tudo bem, eu acreditava em Papai Noel. Papai Noel não existe. Assim, tá, beleza, tu pode ser mais criativo. Tu quer continuar acreditando em Papai Noel? Tu quer continuar acreditando em Coelho da Páscoa, em Fada do Dente? Porra, sabe? Não é assim também, entendeu? E, enfim, eu acho que se tu consome, tem uma newsletter que eu gosto muito que chama Aurora, fala sobre
notícias sobre criatividade no geral, assim, tem coisas desde filme a games, a design, coisas muito distintas umas das outras. E o mundo do design tem coisas muito nada a ver uma da outra, muito nada a ver uma da outra, mas eu acho muito interessante, assim. Tipo, nossa, tu vê assim, o designer de capa tem coisas muito criativas ali, o designer de cadeira, outras coisíssimas muito criativas também. Eu acho foda pra caralho, assim. A arte por si só é uma parada muito incrível, muito incrível. Que ela consegue produzir. Tá? Puta papo de esquerda macho, foda-se. Eu odeio esquerda macho. Se tem um esquerda macho vendo isso aqui, tem aquele cara assim, ó, que escreve, que tem a camiseta. Deus é uma mulher preta. Vai tomar no meio do seu cu, cara. Tu é chato pra caralho. Caguei, entendeu? Cara, tu é chato, velho. Tu é chato, entendeu? Aquele cara assim que vai na livraria, lembra do tu tá com a guriazinha, e aí tu vai de propósito na lista de livros de feminista, e aí manda os Bell Hooks, aí aquele bigode do Belchior. Não, tu é chato pra caralho. Caguei, entendeu? Mas enfim, no final o que eu menos falei foi sobre criatividade. Porque, cara, eu tava falando pra cacete e cortou no meio. Desculpa. Eu vou falar também, dá o like, compartilha, por favor. E se inscreve. Faz o que tu puder aí pra me ajudar. Tem outras coisas que eu vou deixar aí embaixo que eu produzo. De podcasts também, de coisas que eu escrevo, de desenhos, enfim. Vai lá, curte. Vou ficar muito feliz se tu apoiar. Até mais e valeu. Tchau.